Fala galera, J aqui, e hoje um vídeo que vocês pediram muito, 5 webtoons / manhwas completos com protagonista apelão. Sim, só histórias completas com começo, meio e fim. Uma observação importante, tem algumas obras da lista que os scans BR não terminaram de traduzir, mas aí a culpa já não é minha. Se eu parar de recomendar coisas que foram largadas pelos scans, aí que eu não recomendo mais nada. Outra coisa, se você ainda não participa das lives, link na descrição, toda segunda, quarta e sexta, das 23 horas até 1 da manhã. Cola junto que na última a gente jogou Gartic de Soul Leveling e foi uma piada só. Mas chega de papo, bora lá! Começando com Mujang, acredito que seja uma obra famosa, mas que também passou despercebida por muita gente. A história começa com o nosso protagonista, Kwon, brigando em uma espécie de rinha de escravos, contra um oponente armado enquanto ele não estava usando nenhuma arma. Nesse começo, já podemos perceber que Kwon é um escravo, obedece a seu dono e que ele é versado nas artes marciais. Após essa briga, Kwon derrota seu oponente com um soco só, seu dono lucra muito, visto que a maioria da galera não acreditava que Kwon pudesse ganhar por ser muito jovem, e é mostrado que o dono dele trata seus escravos bem mal. Corta para outro dia, é introduzida So-Hyang, uma personagem bem importante ao decorrer da história, e conta que So-Hyang e seu irmão Shadow moram de favor com Kwon, porque a casa deles pegou fogo. À tarde, mostra que Kwon aproveitava para treinar seu corpo enquanto fazia o trabalho de escravo e que ele se orgulhava muito de suas habilidades. Acontece mais algumas coisas até que o dono dele consegue arranjar para ele participar de lutas organizadas por Mu-Hyung, que era tipo o mafioso chefe da área que organizava lutas entre os escravos mais fortes. Kwon fica feliz, luta contra um cara que tinha reputação já de vitórias e acaba ganhando com facilidade depois que decidiu lutar a sério. Pouco tempo depois disso, começa a ser contado em flashbacks o passado de Kwon e por que ele é tão forte. Eu vou resumir tudo de uma vez, porque esse passado dele é contado em vários flashbacks. Para ficar mais fácil, eu vou juntar todos e contar tudo de uma vez. Kwon era filho do escravo que era considerado o escravo mais forte do mundo. Eu não vou entrar em detalhes sobre o pai dele, porque eu acho que seria muito spoiler. Ele tinha um irmão mais velho, Jung, que ensinou ele a lutar junto ao seu pai. E depois de uma certa conspiração, não é explicado direito o que acontece com o pai deles, mas os dois irmãos são perseguidos por uma galera que quer matar eles. Durante a fuga, Jung tenta conseguir tempo para Kwon fugir, e nisso ele acaba sendo morto na frente de Kwon, o qual acaba conseguindo fugir, jurando para si mesmo que um dia ia matar o responsável pela morte de seu irmão. A partir daí, Kwon decide fortalecer seu corpo, trabalhando como escravo, e participar dessas lutas de escravos com a esperança de chamar a atenção dos caras que mataram seu irmão, fazendo com que eles viessem atrás dele de novo para acabarem com o serviço que eles não conseguiram. No caso, matar Kwon. Rola mais umas lutas na arena até que o plano de Kwon dá certo. A galera descobre que ele ainda está vivo e vai atrás dele. Ele espanca os capangas figurantes com facilidade e sai com sangue nos olhos atrás do líder deles. A partir daí, é como Kwon acaba ficando muito forte mesmo, executa sua vingança e eventualmente se torna um dos generais mais respeitados no exército de Goryeo. Acho que eu falei certo. A arte de Mujang é muito boa, limpa e você consegue entender com facilidade o que está acontecendo em movimentos mais elaborados, como por exemplo, quando algum personagem dá um golpe em alguém. Tem um grande detalhe, é preto e branco. Isso eu sei que afasta muita gente, mas se você não leu Mujang até agora só pelo fato de ser preto e branco, eu sugiro que você pelo menos dê uma chance. Mujang é muito bom, porém ao mesmo tempo muito previsível. Não tem praticamente nenhum plot twist que te deixe extremamente surpreso, e você consegue deduzir com facilidade a maioria das coisas que eles fazem suspense sobre. Por outro lado, em uma história como a de Mujang, o que você quer saber mesmo é de sangue, porradaria e figurante morrendo, e é o que não falta no decorrer da história. Se você procura uma obra com um protagonista vingativo que mata sem dó e fica muito forte mesmo, leia Mujang. Não deixe o fato de não ser colorido te impedir. Black Haze tem uma história bem difícil de explicar, porque diferente de outras obras que o protagonista já começa com um objetivo ou é explicado já nos primeiros capítulos, por exemplo em Mujang, Black Haze não. As coisas vão acontecendo e você não sabe quais são os objetivos do protagonista. Mas enfim, eu vou tentar explicar. Um rei descobriu uma porta para outro mundo. Quando ele abriu essa porta, um monte de demônios começaram a sair dela. Era uma porta para o mundo dos demônios. Muitos humanos foram mortos
até que o rei suplicou a Deus uma forma de lutar contra os demônios. Uma luz brilhou nos céus, marcas especiais começaram a aparecer em algumas pessoas, as quais davam poderes para elas. Logo, elas conseguiam enfrentar os demônios e ficaram conhecidas como magos. No final do prólogo, dá a entender que quem ouviu a prece não foi Deus, mas sim o rei dos demônios. Fica meio nebuloso, mas é assim mesmo. A história do protagonista começa com ele salvando uma cantora do ataque de um demônio. Ele é conhecido como Mago Negro, eu racho o bico toda vez que eu leio o nome dele, porque não tem como não lembrar de Yu-Gi-Oh! Ele é conhecido como Mago Negro e dá pra notar que ele é bem famoso. Ele volta para a organização que ele pertence, a Opium, onde é revelado que a forma Mago Negro dele não é verdadeira. Todo mago possui duas formas, uma despertada e uma não, que seria a original. O nome dele, quando despertado, é Blow, e o nome original dele é Rude Christie. Tem 14 anos e trabalha para essa organização, recebendo os mais variados tipos de missões. A próxima missão dele é numa casa de leilão, onde é introduzido vários personagens importantes para a história, destaque para Shiki, um mago extremamente poderoso, membro da Associação de Magos, que tinha uma rivalidade unilateral com o Mago Negro. Shiki tinha um passado com Blow, não é entrado em detalhes, mas ele queria enfrentá-lo de qualquer jeito. Acontece uma confusão enorme, Shiki ataca Blow, é atacado por outros magos, a casa de leilão explode e Blow consegue fugir. Essa primeira treta é só para introduzir os personagens mesmo, tanto os mocinhos quanto os vilões que ficam puxando as cordas por trás dos panos. Após a treta da casa de leilão, começa o arco sério, digamos assim. Rude é requisitado por uma nobre para ajudar seu filho que frequentava a Academia de Magia Helios, que era a academia mais famosa do mundo. O filho dessa nobre estava sofrendo bullying, sendo chamado de monstro, apanhando, sendo ignorado, o bullying padrão. O mestre de Rude, achando que seria uma missão de boa e segura, visto que a academia era famosa por sua segurança, já que a maioria que frequentava ela eram nobres, decide aceitar a missão. Rude é enviado à academia e lá ele tenta ajudar esse cara. Só que no processo começa a acontecer um monte de coisas, tem demônio infiltrado, tem professor que fez pacto com demônios, o próprio cara que ele tenta ajudar tem algum BO com forças sombrias e mais um monte de coisas. É a história de como Rude vai lidar com tudo isso e eventualmente enfrentar seu passado. A arte de Black Haze é bem feia, ela é de 2014, época que os webtoons estavam pegando fôlego, então ele tem aquela arte bem simples e mal acabada, estilo The Gamer, não sei se vocês conhecem. A história, confesso que me surpreendeu, eu tive que começar a ler 2 vezes esse webtoon. A primeira eu desisti na casa de leilão e a segunda decidi insistir e ainda bem que eu fiz isso. Se você for tentar Black Haze, leia até ele começar na escola. Antes disso, realmente é bem fraquinho, mas dá uma boa melhorada na escola. Escola de magia, protagonista apelão, demônios, conspirações, o Mago Negro, eu acho que só faltou o dragão branco de olhos azuis nessa obra. Apesar de ter dragão, ele não tem olhos azuis. Uma obra que me pediram muito para falar no canal e eu acho que agora é o momento ideal. Red Storm. Red Storm também é meio difícil de explicar, mas vamos por partes. A história começa em torno da tribo Pareia, uma tribo que vivia no Deserto Vermelho e caçava monstros do deserto para conseguir os cristais que ficavam dentro de seus corpos, vendendo eles para as civilizações do continente, que eram grandes impérios e coisas do tipo. Vendendo entre aspas, porque eles eram meio que obrigados a fazer isso, senão o Império simplesmente acabava com eles. Certo dia, o jovem Julian Provoke, futuro líder dessa tribo, porque ele era o filho do líder atual, encontra um velho homem perdido no deserto. Esse velho não falava a mesma língua que ele e tinha habilidades muito além das de um ser humano normal. Ele conseguia partir montanhas com seus golpes, corria mais rápido que um piruma, que é uma espécie de cavalo desse mundo, e derrotava os monstros do deserto com extrema facilidade. O velho se junta à tribo, recebe o apelido de Noia. Pra gente Noia é meio estranho, né? Mas enfim, é mostrado um pouco do passado de Julian, no qual a mãe dele foi morta e ele quer vingança contra quem a matou. Noia se sente atraído pelo carisma de Julian e decide transformá-lo em seu discípulo. Julian começa a treinar dia e noite, seguindo os ensinamentos de Noia, agora seu mestre, que ensinou a ele como ser apelão.
Chega um ponto do treinamento que Julian é largado sozinho no deserto para tentar sobreviver. Noia sempre fica seguindo ele escondido se acontecer algum BO, mas para Julian ele está sozinho. Durante esse tempo acontecem algumas coisas importantes, como por exemplo ele encontrar a raposa, que é uma besta mágica com 2 caudas e que vira companheira dele. É basicamente uma mini Kurama, e sim, tem magia nesse mundo. Ele também quase morre diversas vezes e nisso se passam 2 anos. Ele retorna à tribo, muito mais forte e preparado para participar da Cerimônia do Guerreiro, que era uma espécie de cerimônia super difícil, onde várias tribos participavam e que trazia fama e respeito, não só para o guerreiro que completasse, mas também para toda a sua tribo. Na minha opinião, esse é o ponto em que a história fica excepcional, então não vou spoiler nada. A arte de Headstorm é muito boa e fluida, porém tem aquele detalhe de Mujang. A partir da segunda parte, mais precisamente capítulo 21, a arte começa a ser em preto e branco. O porquê disso? Não sei, mas tenha ciência disso, não é temporário. Pelo resto da história, é tudo preto e branco. Pra quem não sabe, Headstorm é do mesmo autor de Peerless Dead, e o Noia, que não é explicado muita coisa sobre ele em Headstorm, veio do mundo de Peerless Dead. Então eu achei genial o autor ligar suas 2 obras, que aparentemente não possuem muita coisa em comum. E mais genial ainda o fato de Headstorm ter saído primeiro e o cara já ter antecipado o Noia. Headstorm é uma história de vingança, mas eu acho que tem muito mais crescimento por parte do Julian do que em outros protagonistas de outras obras. Ele tem todo um processo de crescimento, entre erros e acertos, ele entender as decisões que seu pai tomava e que ele considerava que era covardia, todo o seu processo de vingança até ele se tornar o líder ideal para a tribo. Headstorm é uma obra que eu recomendo a todos. Se você não leu Headstorm, vá ler Headstorm. Mais uma obra que eu adoro e que eu acho que merece sua atenção. Feng Shenji. Feng Shenji começa sua história com o mensageiro Xuanshai chegando ao imperador da grande dinastia Shang, Zishou, e falando que os deuses estavam desapontados com ele e começando a duvidar de sua vontade de servi-los. Os deuses estavam dando uma chance a ele se ele conquistasse umas províncias que ficavam ao redor de Shang, confiscasse seus recursos e escravizasse seus povos. Zishou dá risada e diz que o povo de Shang tinha cansado de servir os deuses. Eles não obedeceriam mais os deuses e mandou o mensageiro dizer isso a eles. Corta para o filho do imperador, Wu Geng, reclamando que seu pai estava louco em desafiar os deuses. Nisso ele também explica que foi chicoteado em praça pública por seu pai, por ter feito um escravo perder um olho 2 anos atrás. Isso é importante, lembrem disso. Não dá nem tempo dos caras respirarem direito. O Império de Zhou, liderado pelo Imperador Wu, já chega na porta de Shang para atacar eles, sendo ordenados pelos deuses. Acontece uma grande batalha, muita gente morre, Shang está perdendo, até que o Imperador de Shang vai para a linha de frente, destruindo os guerreiros de Zhou e mudando a atmosfera da batalha. Surge então um dos deuses, com uma figura humana, mas pele avermelhada, dá um soco no imperador, que supostamente morre. Logo após isso, surge um dragão dos céus e em cima dele vários outros deuses. Acontece mais um monte de mortes, os deuses simplesmente fazendo uma chacina com os soldados de Shang, até que o imperador ressurge do nada e quase mata um dos deuses. Sua armadura se transforma, ela continha uma fênix, uma criatura mágica extremamente forte que tinha tentado matar os deuses muito tempo atrás. Não vou entrar em detalhes, senão vou perder muito tempo. O imperador de Shang enfrenta vários deuses ao mesmo tempo e estava vencendo, quando corta para o seu filho, onde fica bem nítido que ele é extremamente arrogante, odeia escravos, acha eles inferiores e que nada disso deveria estar acontecendo se seu pai tivesse abaixado a cabeça para os deuses. É o rico que tem nojo de pessoas mais pobres que ele. Volta para a batalha, é contado que existe uma profecia sobre o nascimento de um humano que libertaria todos os escravos do controle dos deuses. Essa pessoa seria o verdadeiro deus da guerra. Tian, o deus mais poderoso, achando que o imperador de Shang seria essa pessoa, vai à terra e mata ele pessoalmente, pensando que a profecia teria sido impedida. A capital de Shang é invadida, o filho do imperador de Shang estava junto à sua mãe, que conta a ele que ela na verdade era uma deusa. Típica história, deusa se apaixonando por um mortal. Então, Wu Geng, o filho do imperador de Shang, além de ser um moleque mimado, também era um semideus. A
mãe dele mata ele e logo depois se mata. Seus espíritos tomam forma e ela explica que o único jeito dele sair sem ser capturado pelos deuses seria reencarnando em outro corpo. Qualquer corpo morto que estivesse jogado na rua. Com a ajuda do poder divino dela, Wu Geng, sem opções, acaba entrando em um corpo que estava esticado em um poço e acaba descobrindo que era o corpo do escravo que ele tinha cortado o olho. O karma atropelou Wu Geng. A partir daqui é de como Wu Geng, agora na pele de um escravo, vai começar a ser gente. Ver que escravos também são pessoas, no caminho criar um desejo de acabar com todos os deuses e claro que ele é a pessoa da profecia. A arte de Feng Shen é sensacional, muito viva, brutal e bem detalhada. Ele tem uma diferença, que apesar de ser colorido, ele é lido que nem mangá, ou seja, direita para esquerda. Feng Shen é outra obra que eu não tenho muito o que falar, além de que, se você não leu, leia, não irá se arrepender. Por fim, For Cut Hero, a obra que eu acho que mais foge do padrão dessa lista. Existia um rei demônio chamado Crodin que estava tentando dominar o mundo. Jid, um herói, lutou contra ele para impedir isso. No final da batalha, Jid saiu vitorioso, resgatou a princesa, que na verdade era um príncipe, retornando o reino de Catran de volta a seus dias pacíficos. Após isso, ele fica desempregado e começa a procurar um emprego. A história se passa em um mundo de fantasia, mas que mistura com o nosso mundo. Então, por exemplo, existem animes, otakus, maid cafés, câmeras fotográficas, mas também existem elementos de fantasia, reis, príncipes, magia, demônios, entre outras coisas. A base da história é basicamente essa: nosso herói em busca de emprego. Ao longo da história, ele cai numa conspiração do príncipe que ele resgatou, que na verdade era um dragão que gostava de ver o caos, e acaba virando inimigo do reino. Durante a sua fuga, os antigos companheiros do rei demônio acabam se juntando a ele e começa sua busca para tentar esclarecer o mal-entendido e conseguir um emprego, claro. A arte de For Cut Hero é bem simples, mas bem bonita para uma obra de comédia. Eu acho que o melhor comentário que descreve For Cut é esse. Sério, é uma obra que você tem que ler sem pretensão nenhuma de levar a sério, mas cumpre muito bem o papel da comédia. Nosso protagonista tem uma personalidade extremamente BR, bem zoeiro mesmo, e ele é estupidamente apelão, e sem querer acaba se encontrando nas mais absurdas situações que não fazem o menor sentido, mas que são bem engraçadas. Se você procura especificamente um manhwa de comédia, até porque eu acho que não existem muitos, dê uma chance a For Cut Hero, pelo menos uma risadinha ele vai arrancar. Como sempre, eu espero que vocês tenham gostado da lista. Foi uma lista até que difícil de fazer, atualmente não existem muitas obras completas. Mas se você gostou, deixa o like, comente aí, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui e um forte abraço.